Mas eu queria puxar o assunto agora aqui, que é da arbitragem desse jogo. Põe na tela, meu diretor, porque eu acho que o Vasco saiu sim prejudicado pela arbitragem nessa partida, Vini. Como você disse, talvez se saísse o gol do Paulinho Paula, o jogo, talvez não, seria outro jogo. Beleza, o Palmeiras podia correr atrás e virar a partida. Poderia acontecer, perfeitamente, futebol é assim mesmo. Mas, pô, se o Vasco faz esse gol e é validado, o Vasco provavelmente ia se fechar mais, ia ser jogar muito mais aguerrido, segurando o resultado e aproveitar mais contra-ataques. Então acho que foi bem prejudicado mesmo. Eu queria saber de você a sua visão sobre esse lance, porque foi bem polêmico, cara. Até agora ninguém tem uma definição exata e eu tenho uma opinião que é a seguinte: se existe uma regra e a regra diz que ali seria uma nova jogada, quando o Richard Rios dá o chutão para frente, como todos os comentaristas de arbitragem disseram que essa é a regra, então tem que seguir a regra. Não existe isso de beleza. Se fosse um lance interpretativo, tudo bem. Interpretou aí de um jeito, cada um ia ter nossa opinião, a gente ia dar uma opinião aqui. Beleza, o árbitro deu a opinião dele e foi errado. Eu não acho, eu acho. Mas ali foi um lance que o árbitro nem o VAR seguiram a regra. Já que tem a regra, tem que ser seguida. Não é uma questão de critério, ou achismo, ou interpretação. Tem a regra, siga a regra. E por que não foi seguida essa regra? Qual foi a justificativa? Vamos aguardar aí mais pra frente. Deve sair os áudios da cabine do VAR, deve sair a súmula e tudo mais. Mas na minha opinião, o Vasco foi completamente prejudicado nesse lance. Muito prejudicado. E são pontos que lá no final, eu espero que não. Eu espero que o Vasco consiga se livrar do fantasma do rebaixamento com até 2, 3 rodadas de antecedência. Mas pode ser que sejam pontos que lá no final venham fazer muita falta. 1 ponto, 3 pontos, entendeu? São pontos que fazem muita falta. Não tô falando que o Vasco pode cair por conta desse jogo que perdeu pro Palmeiras. Não, o Vasco fez um primeiro turno, obviamente, pífio. Mas pelo futebol que vem apresentando e pelo que foi o jogo, eu acho que o Vasco poderia sim ter beliscado ali uma vitória contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque. E são pontos que lá na frente vão fazer falta. Cara, em relação à arbitragem, se foi prejudicado ou não, como tá aí na nossa tela, a pergunta é algo que a gente usa mais pelas thumbs. Óbvio que foi prejudicado, foi muito prejudicado, porque é um lance que é totalmente... A decisão do VAR é totalmente amadora, entendeu? Não dá pra entender como tem 5 candangos lá dentro daquela sala, com 300 televisões na frente deles, 300 televisões, e nenhum deles sabe a regra, porque o movimento do Richard Rios é um movimento que não é involuntário. Ele tem a posse de bola e ele decide o que ele vai fazer. Ele poderia sair jogando e ali gerar um contra-ataque pro Palmeiras. E aí eu te pergunto, LF, se a bola sai com o Richard Rios, ele acha um passe no Dudu, o Dudu faz o gol, o árbitro voltaria para paralisar? Com certeza não. Então, tipo, é muito complicada a situação. O Wilton Pereira, ele não tinha, por mais que ele seja um árbitro que eu não goste também, eu acho que é um árbitro que para muito o jogo, eu acho que é um árbitro que segura o cartão amarelo, depois sai distribuindo o cartão para todo mundo e tal, eu não gosto dele. Mas a partir do momento que a decisão vai pro VAR, ainda mais se tratando de impedimento, que não é interpretativo, o VAR traça as linhas e aí ele vê se está impedido ou não, eu acho que ele fica um pouco refém daquilo, entendeu? O VAR que falou que foi impedimento, e aí ele só seguiu o que o árbitro de vídeo, que são 5 pessoas dentro de uma sala com 300 televisões, tem como dar o aval no final, a decisão final pro árbitro. Isso aí não tá mais ao alcance da opinião. Só que é bizarro porque são 5 pessoas, 300 televisões e ninguém tem noção da regra, cara. Ninguém tem da regra. Porque isso é básico, entendeu? Não é questão de interpretação, é regra. Regra e ponto final, entendeu? Na minha opinião, tenho dúvidas em relação... O Maurício colocou aí na tela o lance do Veguete. Tenho dúvidas se a posição do Veguete é irregular ou não. Até porque a imagem que o VAR utiliza é horrível. Você vê que a imagem tá em zoom. A imagem tá o zoom, é a imagem da transmissão e é uma imagem horrível. Quando aproxima pro zoom para dar uma precisão, não tem como ter precisão, porque a imagem já começa, sei lá, começa a ficar em pixels, em mini quadradinhos. Você já vê a imagem pixelando, entendeu? Então é bizarro. É uma tecnologia que veio para ajudar o futebol, que veio para salvar o futebol das injustiças, só que colocado na mão de incompetentes, não tem como ter um bom VAR. Um árbitro de vídeo que seja honesto. Não tem como ser colocado na mão de incompetentes, de árbitros que não são profissionais.
Eu acho que de verdade, a arbitragem no Brasil é revoltante, nesse ano está sendo ainda mais, porque mesmo com a ajuda da tecnologia, continua com erros grotescos, erros bizarros, e eu acho que esse deveria ser o último ano que os clubes que jogam Brasileirão aceitarem os árbitros que não são profissionais, entendeu? Quer ter árbitros para apitar o Brasileirão? Profissionalizem esse bando, porque para mim é um bando. São caras que querem muitas das vezes aparecer mais do que o jogo, são caras que não têm raciocínio cognitivo para poder tomar uma decisão. Bolas fáceis, lances fáceis, eles decidem em 5 minutos, coisas que lá na Europa, que a gente tem que usar como padrão na Europa, porque lá que deu certo, coisas que lá na Europa se resolvem em 1 minuto máximo, entendeu? Eles tomam 5 minutos. O Vasco vem sendo prejudicado, não é de hoje. O Vasco colocou que vai fazer mais uma nota formal criticando a CBF por conta dos árbitros. E aí esses caras que estavam na cabine ontem, 2 joguinhos de suspensão, entendeu? Ficam lá relaxando de férias e tal, depois voltam e fazem mais cagadas. Ou seja, tá tudo nas costas, eles não querem saber de nada, entendeu? Tá recebendo muito bem, estão ganhando muito bem, a CBF tá ganhando muito bem em cima do Campeonato Brasileiro, de renda, de pay-per-view, etc. Então, pra eles, tanto fez, tanto faz. Eles não querem saber. Então, é muito complicado, porque o Vasco já foi prejudicado nesse Campeonato Brasileiro, já é a 4ª vez que o Vasco é prejudicado, se a gente for pegar os lances que, tipo assim, tem dúvida. São lances que são certezas que todo mundo que você mostrar, seja vascaíno, flamenguista, tricolor, vão falar, pô, realmente. Que foi o lance do Pedro Raul contra o Santos, que foi pênalti na cara do árbitro. O árbitro de vídeo não chamou e o árbitro não viu nada, entendeu? Foi o lance do Daronco lá no jogo contra o Bragantino, pênalti claro no Veguete. Daronco demora 5 minutos para decidir se foi pênalti ou não, por conta dos 5 minutos do Daronco. Acréscimo muito grande, e por conta do acréscimo muito grande, aos 52 minutos, se eu não me engano, o Bragantino consegue empatar o jogo com o Vasco por conta do acréscimo que o Daronco deu, pela indecisão. O lance do PEC, entendeu? Que acabou não afetando o resultado final da partida, o Vasco sai com os 3 pontos, só que foi muito pênalti. Não é porque o jogador não caiu no chão que não foi pênalti, entendeu? Porque esse tipo de coisa até mexe com a cabeça do jogador. Porque o jogador pensa, cara, se eu for puxado e eu tentar finalizar e não for gol, vai dar pênalti, então vou jogar. E aí vem aquela cultura, né, dos jogadores brasileiros de cai-cai e tal, que valoriza a jogada e tal, que a gente até reclama às vezes. Pô, você vê o Messi aí com 30 e poucos anos na MLS, toma porrada e levanta, e tenta. Como que o jogador brasileiro vai fazer isso aqui se quando ele toma porrada e tenta, o árbitro nunca vai em favor dele, vai a favor do adversário? Complicado demais. E agora, por último, mas não menos importante, esse gol aí que teve na minha opinião, tiveram 2 erros. O impedimento não está concreto para mim que foi impedimento. A bola foi cortada 2 vezes. Primeiro pelo zagueiro, que dá o passe para o Richard Rios. Depois o Richard Rios que toma a decisão de rifar a bola para frente. E é isso. Golaço do Paulinho Paula, que foi invalidado injustamente, na minha opinião. E o Vasco segue sendo prejudicado pela arbitragem brasileira. E é o que eu disse. São pontos que lá na frente, eu espero que não. Mas podem fazer falta e talvez sacramentar um rebaixamento do Vasco conta de erros muito infantis e bizarros dessa merda de arbitragem brasileira que não é nem um pouco profissional, e eu não sei quando que eles vão tomar a decisão de profissionalizar os árbitros. Cara, é bizarro a falta de critério que existe aqui no futebol brasileiro e, assim, parece que em vez de melhorar as coisas, vão passando os anos e a gente ter aquela evolução, não, as coisas vão mudando, tá piorando, irmão, tá cada vez pior. Veio o VAR, a gente pensou que ia estar mais aliviado, pô, não, agora vai ter o tirateima ali, vai ser a verdade, vai ter o árbitro de vídeo, vai acabar essas injustiças, vai acabar os erros. Cara, tá piorando cada vez mais, cara, é bizarro aqui no Brasil, as coisas aqui no futebol brasileiro, cara, são tudo ao contrário, sempre as coisas andam pra trás em vez de andar pra frente, é bizarro mesmo.